são as integrais mais simples, onde a gente consegue bater o olho e perceber. Se eu chamar isso de u, quando eu derivar vai aparecer o du. Direto, reto, sem muito segredo. Ótimo. Só que nem sempre é assim. Definitivamente nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa além disso, né? Fazer mais substituições. Agora, quando a gente precisa fazer mais substituições e mesmo assim tem solução, daí a gente faz a integração por partes, o nome é por partes. Note, nem toda integral pode ser resolvida, tá? Isso é algo importante que as pessoas às vezes não sabem. Às vezes a pessoa pode escrever aleatoriamente uma integral, assim, para fazer uma brincadeirinha, e não consegue resolver porque não dá para resolver. É impossível. Mas, Sabia disso. pois é. Tem integrais que de fato são impossíveis. Mas quando a gente está se propondo a fazer uma prova para um aluno, né, de modo geral, a gente testa antes, então não tenha esse medo durante a prova, né? Provavelmente se você não estiver conseguindo resolver, o problema é seu, não do professor que criou uma questão estranha. Mas acontece. Algumas só com computador mesmo. Então, em vez de eu ficar enrolando com teoria, o que importa para nós quando a gente fala de integrais e derivados, de modo geral, o cálculo é a prática. Então, vamos resolver essa integral aqui. A primeira coisa que você tem que reparar, em vez de eu já ir resolvendo, é perceber que não dá para fazer por substituição. Simples, né? Aqui nós estávamos fazendo lá passado. Porque, né, primeiro, não dá para integrar só olhando para a tabela, óbvio. Mas não dá para chamar isso aqui de u, por exemplo. Se eu chamar isso aqui de u, o du vai ser cosseno. Cadê o cosseno? Não tem cosseno. Né? Se eu chamar isso de u, eu vou derivar, vai virar 1, e o seno não vai conseguir ser derivável. Então, é isso, né? Ou seja, não dá para fazer do jeito que nós estávamos fazendo na aula passada. Então a gente vai ter que fazer de outro jeito. E o outro jeito é o seguinte: é entender que existe uma fórmula. Toda vez que você resolve uma integral, você pode ver ela desse ponto de vista aqui, ó. O dv, uma função e um diferencial. Que, por regra de multiplicação e tudo mais, pode ser escrito como u vezes o v menos a integral de v du. Ok? Claro que você vai ter que identificar, né, quem são esses caras. Você vai ter que identificar quem são esses caras para tentar resolver. Ok? Então, Ok. vamos lá. Agora, no nosso caso, quem seria o u e quem seria o v? Né? Você vai ter que olhar na sua função e pensar. Se eu chamar determinada coisa de u e determinada coisa de dv, eu vou conseguir escrever minha integral toda desse jeito, fazer todas as substituições pertinentes aqui e escrever minha integral desse jeito e, melhor ainda, né? Ou pior ainda, quando eu fizer, eu vou conseguir resolver essa nova integral que aparece nessa fórmula. Então, né, você já tem que ter uma certa prática, uma certa visão, além do alcance, né? Muito bem. Agora, continuando. Quando eu olho para uma função como essa aqui, eu já sei que esse cara vai ser o U e esse cara vai ser o DV. Por que eu já sei isso? Eu sei porque quando eu derivo um x da vida, eu sei que ele simplifica, porque ele vira um número, certo? A derivada de x não é o número 1, concorda comigo? Sim. Isso, maravilha. Então, né, eu quero simplificar minha vida. O problema, na real, é ter esse x aqui. Se fosse só o seno, eu saberia resolver tranquilamente, né? Então, se eu chamar o x de u, e eu sei que eu vou ter que ter um du depois, ou seja, algo associado à derivada dele, já era, né? O u é um cara aqui, o dv é um outro cara da função. Então, vamos lá. O u vai ser o x. Quem que vai ser o du, então? Bem, é du dx, né? Mas eu gosto já de fazer direto. A derivada é 1, o derivado do x é 1, passo dx para o outro lado multiplicando dx, certo? Ficou bem simples, né? Agora Sim. vai o próximo cara. O próximo cara é o resto. Bem, se eu chamei isso aqui de u, obrigatoriamente o resto tem que ser o dv. Então, dv é
Seno de x dx. Então, agora, como eu chamo algo de dv, agora eu tenho que encontrar o v, que é integrando. A integral do seno é menos cosseno. Isso. Só menos cosseno. Isso está na tabela. Muito bem, então agora eu já tenho todas as pecinhas do quebra-cabeça de novo, né? Sim. Agora, então, é só colocar as pecinhas no lugar delas. O v menos a integral de VDU. O v, ou seja, x, menos o... Opa, acho que minha mãe tá me ligando, só um instante. Beleza, continuando aqui. Agora, eu falei que é o v, né? E o nosso v é o menos o cosseno de x. Agora, menos, né? A integral de v, que é menos o cosseno de x, vezes o du. E o du é igual a dx. É claro, eu quero, dessa vez, deixar já a minha integral em termos de x. A gente resolve desse jeito, apenas fazendo substituições, não é mesmo? Sim. E até aqui, só fórmula, né? Saber trabalhar com a fórmula, saber chamar de u e de v, ou u e dv, quem é para chamar. Muito bem. Então, agora, bem, vamos dar uma bonitadinha nessa integral para ver se a gente sabe resolver. Vou abrir aqui só um segundo. Segura para fazer o barulhinho. Beleza. Tá, voltei, cara. Então, agora vamos para a nossa integral, né? A ideia nessa fórmula é deixar a integral resolvível, né? Antes não estava resolvível. Agora, será que a integral que a gente chega fazendo toda essa manipulação é resolvível? É, poxa, só o cosseno de x. Veja, nem sempre é tão simpático desse jeito, né? Poderia ter sido uma outra Sim. integral, mas se a gente soubesse resolver, estava certo. Então, vai ficar x, cosseno de x. Quem que é a integral do cosseno é o seno. É o seno. Seno. Pronto, acabou? Não, ainda falta mais c. Beleza? Sim. Pegou mais ou menos a ideia, meu parceirinho? Vamos Peguei. recapitular o que aconteceu. Diga, diga. Não, eu peguei. Minha dificuldade é saber quem que vai ser o U, quem que vai ser aliás, o V, quem vai ser o DV, né? Aham. Porque se você fizer no jeito errado, por exemplo, se eu colocasse o, o V, o U como se fosse o seno e o DU, o D, não, e o DV como se fosse o X, aí ia aumentar a complexidade da integral, né? É verdade. Bem, olha só. Essa é a dificuldade de todo mundo. Então você já está bem socrático aqui. Quando Sócrates diz que a gente começa a aprender quando a gente percebe que não sabe, então você já está muito bem. Porque é isso mesmo. Beleza? Agora, claro que, já que essa é a parte mais difícil, é mais treino, né? Ver bastante exemplos, coisas do gênero assim. Beleza? Agora, eu vou fazer uma revisão e daí eu vou pedir para você fazer alguma coisinha. U, dv. Muito bem. Eu chamei de U porque é uma função que simplifica quando eu derivo, né? Normalmente as coisas diminuem de grau, simplificam quando a gente deriva. Claro, quando a gente está falando de funçõezinhas algébricas, né? Nós vamos ver que nem sempre, né, tem função algébrica no meio de uma integral dessa. E o seno e seno eu sei que repete, seno na integral, seno na derivada, seno vira cosseno vira seno, etc, né? Então, poxa, pronto, bora, a gente vai para a fórmula. Vou pôr aqui simplifica quando eu derivo, e o resto é integral. Ficou desse jeito, agora legal, sabemos resolver, já era. Beleza? Sendo assim, eu vou pedir para você já fazer uma. Segue a mesma estratégia. Vai ser assim, ó. Claro, vão ter muito mais difíceis. Essa aqui é praticamente a mesma coisa, tá? É só para você já ir treinando
a organização. Só para não deixar assim bem for dummies, eu vou colocar aqui esse 2 para você tentar lembrar de coisas que nós falamos de integral da substituição na aula passada, beleza? Beleza. Então eu vou salvar o negócio aqui, te enviar, aquela história de sempre, né? Deixa eu salvar aqui. E você trate de tentar fazer bonitinho para me enviar uma fotinho. Vai lá.
Vamos ver o que você fez então, cara. É, muito bem. Assim, a ordem que você fez as coisas tá um tanto estranha. Por exemplo, você chamou o U igual a X, perfeito, deu DX, aqui tá perfeito. Quem você tinha que chamar de DV era esse cara todo aqui, né? O ENA 2X DX. Nós É, chamamos algo de DV para encontrar o V. a, E a, você a- fez o contrário. Você chamou algo de V para encontrar o DV? Não, né? não, não, eu faço assim, eu informo, eu faço DV, o DV eu coloquei lá, ó, tá, Euler a 2x e o V seria integral de DV, né? Que é Euler a 2x sobre 2. Exato. Só que assim, a ordem que você escreveu, como a gente lê da esquerda para a direita, né? Tá estranho. Parece que você primeiro chamou de V e depois de DV. Mas tudo É, bem. faz sentido. Mas tudo bem, não tem problema. Daí você fez as substituições certas aqui. Aqui não mexe mais, aqui integra. Assim. Só faltam algumas coisas. Faltou escrever igual aqui em todo mundo, senão é apenas conta solta. Já falei para você que é importante, né? Tem que ter igual. E no final Tem faltou a que ter constante, igual. né? A constante, Isso, não tem problema. tá bom. Show de bola. Vamos ver aqui alguns outros casos, né? Por exemplo, esse caso é bem estranho. Na verdade, o primeiro caso é o mais estranho, o ln de x. Às vezes a gente estranha, né? Ah, por que que na tabela não tem a integral do ln já decorada, né? A gente decorar. Não tem porque a gente normalmente aprende a fazer o ln na regra da integração por partes. Hum, Então, por exemplo, né? Qual vai ser a ideia para resolver o ln aqui? Porque, poxa, tem uma coisa só ln. Ok, então a gente vai chamar U, esse cara aqui, até porque aqui não tem escolha, né? Esse tem que ser o U e o DX tem que ser o DV. Perceba, na sua resolução, a hora que você definiu o DV, você não colocou o diferencial, mas tinha que colocar, ok? Você pode pensar, isso é besta. Não, porque às vezes aquilo que você vai chamar de DV está na parte de baixo da integral, está na fração no denominador, entende? E daí você precisaria indicar que o seu diferencial está na parte de cima, na hora que você vai fazer a integral. Entende? Porque, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Digamos que você tivesse uma situação dessa, que seja E sobre X sobre E na coisa, né? Daí, beleza, você vai chamar de UX, ok? Já sabemos que o DU é o DX. Mas quem que é o DV? Aí você, do jeito que você escreveu lá, você diria que é o EX, tá errado. Não é o EX. Primeiro porque ele está na parte de baixo, né? Então você teria que dizer que é o dx, porque tem que pegar o diferencial sobre e na x, entendeu? Daí a hora sim. que você vai chegar no v, você vai chegar num v diferente do que se você tivesse feito do jeito que você definiu, né? Só e na x, né? Então, tipo, eu sei que é um erro que vocês cometem, por isso que eu já tô dando um spoiler aí. Cuidado com isso. Então agora o ln de x, du, bem, é só olhar na tabela, né? 1 sobre x dx. O dx, a integral do. Agora você vai chamar de dv o resto, né? O resto, no nosso caso, é o dx. dv, então, é só dx. Quem que é a integral do dx, né? Porque eu quero saber quem é o v. Então, estou sempre interessado na integral do que eu chamei aqui, né? Integral de dx é x. Primeira integral lá da tabela. Agora é só colocar as coisas na ordem, né? Sim. O v Sim. menos a integral de vdu. Isso. 1 sobre x dx. Corta, corta. Fica assim. Já era. Essa integral é besta de resolver. Ok? Certo. Agora, vamos para essa aqui.
Arcosseno de x dx. Mesma coisa, né? Olha só. A gente está lidando com uma equação tanto quanto problemática, porque só tem uma função. Mas legal que essa função a gente sabe a derivada. Talvez você não saiba. Eu, particularmente, também não sei de cabeça. É uma Ah, que não eu uso decorei. pouco. Mas lá na tabela, que a gente sempre pode usar numa prova da vida, a gente tem essa derivada. Então, é uma informação que nós podemos utilizar, ok? Muito bem. Então, estamos com isso. O daí aqui deriva, ficou isso. Bem, uma vez que eu chamei de U esse cara, o DV é o outro cara, apareceu esse monstrinho aqui, né, na hora que eu uso a substituição. A Sim. pergunta é o seguinte: sei integrar isso aqui? Sei. Se eu utilizar o quê? Se eu utilizar a regra da substituição, que nós aprendemos na aula passada. Sim. Beleza? Né? Porque se eu chamo de U, o cara aqui da parte de baixo da raiz, né, pensando na substituição simples, tá? Que nós fizemos na aula passada. Se eu chamar de U, a hora que eu derivo, o cara que aparece, aparece aqui em cima, x dx, tá vendo? X dx. Sim. Então, pronto, é uma integral que eu sei resolver, não é das mais simples, mas eu sei resolver por substituição. Muito bem. Então, é isso, daí agora saiu. Ok? Muito bem. Então, integralzinha simples aí. Então, às vezes é um pouco complicado, né? Você ver quem de fato é o que você tem que resolver. É, mas eu não vou. E talvez eu pudesse te pedir uma que segue essa lógica aqui. O problema é qual, né? Deixa eu pegar aqui a tabela. Só um segundinho, deixa eu ver uma coisinha aqui. Uma que você só precise fazer uma substituiçãozinha. Aqui tá o arco seno, né? Eu vou te passar do arco cosseno. Bem, eu não sei qual tabela você usa aí, ou se eu te passei uma tabela. Eu vou te passar uma tabela de derivadas integrais aqui, Sim. beleza? E vou ver se você conseguiu pegar a ideia, né? Lembre-se, eu também te passei a apostila na aula passada. Tu está lá pela página 243. Agora, Sim. vou te pedir para fazer a integralzita aqui do. Essa aqui que a gente estava vendo era do arco seno. Então, eu vou te pedir do arco cosseno. Belezas? Beleza. Então, belezas. Qualquer coisa, pergunte.
Tô com dificuldade para achar a integral de arcosseno aqui na tabela. Não é integral, né? É a derivada, certo? Ah, é derivada. Isso, Então, o arcosseno eu vou derivar. exato. Hum.
Essa eu tive dificuldade. Tu chegasse a olhar na apostila? Sim, eu vi a derivada de arcosseno na. Sim, a estratégia Tá é a falando. mesma. Na realidade, o que muda de uma para outra é o sinal só, né? Sim. Sim. Muito bem. Vamos ver o que você fez. Tá. Aqui começa estranho porque você não me mostrou quem é U e quem é V, né? Mas o U é o arco cosseno e o DV é o DX. A derivada do arco cosseno é esse carinha aqui. Sim. Só que tem um detalhe, né? A derivada do arco cosseno é esse carinha. É esse carinha. Só deixa eu ver uma coisa aqui na apostila que eu mesmo não me lembro exatamente. Não, no caso seria Isso. -1, né? Não, era uma outra coisa que eu estava em dúvida, mas tá tudo certo até aqui. Daí você quis começar a substituição. Daí você chamou de U, o cara que estava dando a raiz, derivou, percebeu que seu dx poderia ser escrito como isso, cortou o x, parari parará, ficou desse jeito, integrou, ficou esse carinha aqui. Menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais c. Será que essa é a resposta? Vamos ver aqui. Bem, na verdade não tem essa aqui, né? Mas será... faltou, né, o cara que você já tinha encontrado antes, que era o x arco cosseno, né? Quero dizer, nessa parte aqui da conta, você... Ah, não, aqui você colocou, beleza. Aqui tá a resposta final. Tudo bem, tá certo, né? Mas eu, como um professor, ia gostar que tu colocasse... Eu, como um professor, o que que eu sou? Um brócolis, né? Se eu tivesse corrigindo tua prova, sendo mais preciso, eu pegaria esse negócio aqui e colocaria no final de tudo, né? Indicando que essa é a resposta, certo? Entende o que eu quero dizer? Só uma forma de escrever melhor, beleza? Sim, eu preciso melhorar minha escrita. Mas assim que eu comecei, eu comecei a regra por partes e eu vi que eu teria que a segunda parte eu ia ter que fazer por substituição. Então eu continuei em outro lugar para depois voltar para onde eu estava antes. Sim, Ou você sim. acha que eu devia fazer tudo um em cima do outro? Depois no final eu Pensa se volto? você estivesse lendo um artigo. Definitivamente você não leria desse jeito, né? Sim, Aqui para baixo, depois voltaria para cá, né? O máximo do máximo do máximo, se estivesse lendo a Bíblia, né? Que às vezes tem uma estrofe aqui, né? Tem uma parte aqui e uma outra do outro lado da página, né? sim, Parágrafos dessa forma. Então, da direita para a esquerda, não. A menos que você vire árabe, japonês, né? A gente lê da esquerda para a direita, certo? Muito bem. Então, vamos continuando. Integração por partes tem muitos casos, né?
Por sinal, como a gente está vendo aqui, tem muitas funções diferentes, né? Uma estratégia interessante para você saber quem é que você vai chamar de U e quem é que você vai chamar de DV é o LIAT. Sim. Cada uma dessas letras indica um tipo de função, né? Por exemplo, logarítmica, inverso trigonométrica, algébrica, trigonométrica, exponencial, ok? Logaritmo, ln, log, inverso trigonométrico, arco seno, arco cosseno, algébrica, x, x ao quadrado, raiz de x, coisas assim. Trigonométrica, seno, cosseno, tangente, e exponencial, e na x, 2 na elevada a x, coisas assim, ok? Eliat é para escolher quem vai ser o U? Sim, para escolher quem vai ser. Ah, daí, claro, né? Faltou esse meu detalhe. Quanto mais à esquerda, mais tendência de ser o U. Quanto mais à Sim. direita, mais tendência de ser o DV. Por exemplo, na Uhum. integral que você fez lá, x, cosseno, né, de x dx. O x é uma algébrica. Ele Sim. está à esquerda do T, de trigonométrica. Quem está mais à esquerda, mais tendência de ser o U, sacou? Então, o X tem a tendência de ser. Eu digo tendência porque não é uma regra matemática, uma lei, um axioma, um teorema, né? É só uma dica, sacou? Muito bem. Certo. Então, a ideia é essa. E é interessante porque a gente se perde muito nessa aqui, né? Principalmente nessas duas aqui, logaritmo e inversa. Se a gente vê um problema desse aqui, x ln de x, a nossa tendência, né, cara, é chamar o x de u sempre, né? Nossa tendência, que a gente conhece derivada bem, etc. Mas o melhor aqui é chamar essa de u, porque ela tá mais à esquerda do que o a, certo? Certo. Então, o legal seria chamar essa de u e essa aqui, esses dois aqui, né, de dv. Beleza? Ah, até um bom teste aí Beleza. pra você. Bora fazer essa? Baseado no É, LIAT? desculpa, Mesmo Samuel, assim, eu me diga. perdi aqui porque eu não tô. Eu não tô conseguindo ver sua tela. Eu acho que eu troquei a visualização aqui. Eu não lembro como é que eu faço para ver voltar para sua tela. Bem, eu também não sei, cara, porque eu não sei o que tu fez. Ah, Então, talvez tu tenha que mexer alguma coisa, muito provavelmente lá em apresentação, né? Lá no Isidoro Preparatório Apresentação, você sim. tem que apertar esse númerozinho que aparece ali em cima pra ti, né? Vai Sim. aparecer nossas carinhas, né? E daí vai ter lá Isidoro Preparatório, Uhum. apresentação. Clica nos três pontinhos e fixar na tela. Talvez seja isso. Se não for isso, eu Ah, não sei. consegui. Consegui, Conseguiu? deu certo. Beleza. Certo, eu Então, vou fazer essa tá. aí, XLN de X? Você entendeu, né? Que como o LN está mais à esquerda, ele tem que ser chamado de U, certo? Sim. Isso. Prioridade E é o lembre-se, a logaritmo. derivada do ln de x é 1/x. Isso está lá na tabela, né? Mas só para relembrar aqui o Tá que vai bom. ser importante para você, beleza? Beleza.
Você está feliz. Estou estudando não é Vamos ver o que você fez. Parece que essa aí foi fácil para você. Deixa eu ver aqui. Se eu tiver acertado, né? Verdade. Bem, daí você chamou ali, integrou ali, beleza, daí. Você errou o mais fácil. O mais difícil você fez. Na hora de integrar o x, a integral do x é x ao quadrado sobre 2. Ah, sobre 2. Verdade. Crer. Então tá bom. Agora vamos ver um caso aqui que eu acho bem interessante, que é o e na x cosseno de x, né? Bem, quem é que está mais à esquerda? Quem está mais à esquerda é o cosseno. Sim. Então, esse cara que eu chamaria de U. Mas só para mostrar para a gente que o Liat não é uma regra mesmo da matemática, ele não fez isso. Ele simplesmente chamou de DV aqui o cosseno. Tá tudo certo, não tem problema. Uhum. Daí olha só o que aconteceu, né? Aqui a gente tem um baita de um problema, porque nenhuma função muda muito quando eu derivo ou integro, né? Elas são funçõezinhas bem recursivas, periódicas, vamos dizer assim. Sim. Não é mesmo? Então, a hora que eu faço a regrita, ficou desse jeito. Praticamente voltou ao que era antes, né? Sim. Vamos ter que fazer de novo. Daí fez de novo, né? Continuou ali a paradinha, ficou assim. Só um segundo. Muito bem. Então, daí, nessa integralzinha aqui,
O que que vai acontecer aqui? Veja só, de novo a regra, né? De novo vai ficar desse jeito aqui. E a gente Parece que vai vai ficar pra acabar, não. sempre fazendo isso? Pois é. E aí, como é que fica? Não, não vamos ficar para sempre. Por quê? Porque esse cara, se você lembrar bem, é exatamente o que a gente estava querendo integrar, certo? Não é? Tipo, a conta não Sim, começou assim, resolva isso. E esse cara sim, apareceu de novo aqui nas nossas manipulações de integral. sim. Então, o inteligente é perceber o seguinte: se eu pegar, ó, veja que o sinal de menos está aqui, né? Sinal de menos, então seria menos essa integral. O inteligente é pegar esse cara e passar lá para outro lado. Ah, Sacou? Daí juntou com aquilo que a gente já queria integrar. Então pronto, tá resolvido, porque agora já não tem mais nada aqui do lado direito, né? sim. Tipo, nada para integrar, quero dizer. Daí a gente passa o 2 dividindo, pronto, chegamos na resposta. Então, assim, o meu medo é que vocês cheguem na prova e apareça uma questão dessa e você fique a prova toda lá indo e voltando, ficando nervoso, sabe? Ai, meu Deus, tô chegando em lugar nenhum, perdendo tempo aqui. Sim. Tem que saber a hora de, poxa, parecer um negócio igual, não é mesmo? Curtiu a ideia da questão? Massa, né? Recursividade. Sim. Então, obviamente, você já sabe o que eu vou fazer. Vou pedir para você fazer uma parecida. E você tem que reparar a recursividade. Então, só para não ficar exatamente igual, vou colocar de novo 2x aqui. Em vez de cosseno, vou colocar seno, beleza? Beleza.
Olha aqui. Agora ele tem um então, tá. Entre móveis.
Será que vale? Tem uma pedra de monte. Muita coisa para escrever. É longo mesmo. Mas você não pode se perder, né? Sim. A grande questão é essa. Por isso que se você fizer do jeito que você fez antes, né? Letra pequena, 2 lados da folha, você vai se perder, beleza? Eu gosto bastante de fazer uma conta embaixo da outra, como se fosse um documento, né? Organização é o principal. Eu escuto muito dos meus alunos, eu tenho problema de atenção, eu perco o sinal no meio da conta. Não, não é atenção. Porque quando você está fazendo uma conta, você está só nela. Você não fica pensando, o que eu vou comer depois e tal. Isso não existe, né? O problema é a falta de organização. A gente para de se organizar e acaba fazendo de qualquer jeito, entendeu? Tá Uhum. errado mesmo, vou fazer de qualquer jeito aqui. Não é assim que funciona, né? Então, faça organizado que vai dar tudo certo. Parece melhor. Vamos ver a organização agora. Beleza. Beleza. A ordem aqui meio que não importa, né? Eu fiquei confuso. Acho que eu não. Acho que poderia ser qualquer um dos dois, poderia ser o U, né? Sim, contanto que no final você repita a integral para fazer aquela passagem para o lado esquerdo, né? Sim. Então, vamos ver aqui. O que é estranho, porque você colocou 2 iguais, né? Mas beleza. Vamos lá. Daí ficou desse jeito. Peraí. Daí você rapidamente já fez de novo a integração por partes nesse cara aqui. Já Sim. colocou aqui. Eu recomendaria que você escrevesse, né, as coisas de novo, né? Quem é U, quem é V, de novo. Sacou? É bom. É bom. Daí, ficou desse jeito. Porque senão parece que você simplesmente copiou a estratégia lá da apostila e fez, né? O que não é muito legal. Bom, eu percebi o Daí, padrão é só repetir, né? Multiplica por 2 o sim, Euler e deriva o seno, o cosseno, seno e vai mudando o sinal. sim. Daí você passou para outro lado, daí passou dividindo, perfeito. Muito bem. Parece que o básico de integrais, aquilo que você precisa para resolver as equações diferenciais,
que é o que você de fato precisa aí na sua matéria, você já tem. Uhum. Agora a gente pode começar equações diferenciais de verdade. Sim. Bem, vamos dar uma olhada nas coisas de equações diferenciais que você me enviou, você precisa, né? Uhum. Você falou de... Nossa senhora, você vai precisar de séries de potência. Aí ferrou. Ou só É, as equações diferenciais mais simples, né? pois é, a prova é segunda-feira, eu acho que eu não vou conseguir. A prova já é essa segunda? Sim, a prova é segunda, não vou. Acho que eu Não, não vou assim, conseguir resolver a tempo essa de séries aí. tem equações diferenciais que com certeza você vai conseguir resolver, né? Mas Sim. as por série fica um pouco complicado. Até eu não consigo resolver assim, sem uma baita de uma revisão antes. Então deixa eu pegar aqui meu livro de idiotas. Deixa eu pegar meu livro de idiotas. Cadê? Tá aqui. Ó, vamos já ver as equações de primeira ordem, tá? Tá bom. Que é a primeira coisa que você vai ver, né? Então, o que que é uma equação diferencial de primeira ordem? É uma equação que tem uma derivada de primeira ordem, né? Uma derivada de primeira ordem aí. O grau mais alto é o de primeira ordem. Essas equações de primeira ordem, obviamente, são as mais simples de resolver, né? Eu vou pular exatamente para o que a gente precisa. Sim. Então, deixa eu ver aqui, né? Onde ele começa a fazer exercícios. Beleza. Determine a região. Muito bom. Essa aqui, né? Como é que a gente resolve uma conta como essa? Existem algumas técnicas, mas a gente vai ver aqui as mais fáceis para começar. Aqui é muito fácil, para falar a verdade. Só você entender que você quer que a função deixe de ter derivadas e tenha só x e y e coisas do gênero, né? Você entender que quando você tem uma equação diferencial, você quer obter uma função como resposta, né? De modo geral, um y é igual a alguma coisa. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem dy dx igual a y 1/3. Para eu poder integrar, a gente já entendeu que precisa de uma letra, precisa que tenha letras específicas, né? Não pode ter letras diversas no lado que a gente vai integrar. Então, por exemplo, como tem y aqui, Sim. eu preciso que só tenha y onde eu vou integrar por y. Então, esse cara vai ter que ir para outro lado. E, por consequência, o dx tem que ir para outro lado também. Os diferenciais, eles têm, para poder fazer a integração, eles sempre têm que ficar na parte de cima. Pronto, acabou o problema, né? Eu posso até escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais bonita, passando para cima por regra de potência, né? Se nada demais, aqui não tem nada com cálculo ainda, agora vai vir o cálculo. Pronto, acabou o problema. Vai ficar menos 1/3 mais 1, dividido por menos 1/3 mais 1, igual ao integral de dx, que é o próprio x. Eu já posso colocar o mais c. Ok? Certo. Certo? Beleza. Daí, quanto que é menos 1/3 mais 1 é menos 1/3 mais 3/3, que é 2/3. 2/3. Exatamente. Já passo virado aqui, 3/2, 3 mais c. E assim, às vezes, não é legal, não é fácil isolar o y, né? Nesse caso aqui até é, mas assim, isso já valeria como resposta, entendeu? Você Uhum. encontrou algo que não envolve diferenciais, beleza? Então isso Certo. aqui o professor já tem que aceitar como resposta. Então essa técnica que eu usei aqui é a técnica da separação. Eu separei para lados específicos aquilo que envolvia as incógnitas específicas. Estou, né? Bem tranquilo. Sim. Para as coisas que você acabou de fazer na aula, isso aqui é para ser bem tranquilo. Muito bem, então tenta resolver essa para a gente já tentar
aumentar o nível de dificuldade das nossas integraizitas. Deixa eu só passar esse negócio para cá, para eu já ir estudando também alguns casos aqui. Eu tenho dois graus. Vejamos o que o senhor fez.
Então, vamos lá. Você percebeu as duas raízes, né? Deixou desse jeito, passou raiz de lá para cá, passou para lá, integrou assim, parari, parará, chegou na resposta. Show. Então, ótimo. Ótimo. Agora, tem uma questão aqui que eu achei interessante, que é a D. Vou pegar aqui. Deixa eu colar aqui para o senhor. A D, ela já é um pouco diferente do padrão de a gente simplesmente passar multiplicando para um lado, né? E assim vai, até porque não tem nada muito óbvio que a gente possa fazer para que isso ocorra, não é mesmo? Sim. Agora, como é que resolve esse bicho, então, né? Verdade. Assim, essa equação, ela segue um padrão um pouco diferente. A gente tem que verificar se ela é uma equação diferencial exata. Okay? É um padrão de resolução. Tu olha e pensa, pô, eu vejo que tem y e x junto com os diferenciais de uma forma que não dá para isolar, então eu vou fazer por diferencial exato. Daí a diferencial exata é o seguinte: você vai tentar escrever a sua equação de um jeito m dx, observar quem é o dx e o dy, e os coeficientes que multiplicam eles, e daí você vai ter esse m e esse n. Para ser exata, a derivada parcial do cara que multiplica o x em y tem que ser igual a do cara que multiplica o y em x. Sacou? Sim. Muito bem. Então, se for, a gente consegue resolver esse negócio bem facinho. Bem, primeiro vamos escrever as coisas do jeito que a gente quer, né? Menos ou melhor, menos y mais x dx mais y menos x dy igual a zero. Já tá do padrão que a gente tá ligado. Sim. Agora, quem que vai ser este mano aqui? Vai ser menos o que vai dar menos 1. Certo? Sim. Que eu tô derivando ele em y. Sim. E se eu for fazer a mesma coisa com o carinha ali do x da Xuxa, vai ficar menos 1. Tá bem. Sim. Ou seja, é exata, deu a mesma resposta. Então, se deu a mesma resposta, a gente não precisa fazer nada muito complexo aqui para poder resolver. A gente pode só buscar um padrão, que é o seguinte: a gente quer encontrar uma integral, uma resposta. A gente quer resolver isso aqui, uma equação diferencial, a gente, de modo geral, quer resolver por meio de integral, né? Então, a gente vai dizer que a nossa resposta, ela é a integral, por exemplo, do M, que é um cara que, vamos dizer assim, né? Antes disso, eu vou escrever um padrão mais interessante para você. O que a gente tem no momento é isso aqui. Tá, esse df para nós é 0, né? Mas se a gente integrar esse bicho, em x, por exemplo, a gente vai ter m como resposta. Que no nosso caso a gente já sabe quem é m, x mais y. Certo? Certo. Tipo, isso aqui é um padrão que a gente entende da conta, né? A nossa integral em x, veja que esse x é um índicezinho. A mesma coisa, se a gente estiver procurando a função que a gente quer, quando a gente está resolvendo uma equação diferencial, se a gente fizer em y, a resposta vai ser n. E o nosso n é x menos y. Muito bem. Então, vamos atrás disso. Vamos encontrar a nossa f. A nossa f vai ser a integral, então, do m dx. Ou seja, a integral
E XY, certo? X mais Y. Sim. Legal. Se eu integrar esta parada, né, ou seja, encontrando já a função que a gente quer, vai dar basicamente x ao quadrado sobre 2 mais xy mais uma constante. Toda hora que a gente integra tem uma constante como resposta, né? Certo. Só que essa constante não é qualquer constante, ela é uma constante que depende de y. Porque até agora eu trabalhei só com a parte de x dessa integral. Então eu ainda preciso encontrar informações sobre y dela, beleza? Uhum. Então essa constante eu não posso afirmar que ela é apenas um número. Ela é algo que para essa integral aqui é constante, mas y para essa integral é constante, não é mesmo? Tanto é que a hora Sim. que eu integrei aqui a parte do y, eu tratei ele como se fosse uma constante. Então eu tenho que levar em conta que essa constante pode depender de y. Portanto, como é que eu vou encontrar o valor dela agora? Eu vou pegar essa nossa função aqui, que já é a resposta, né? É isso que eu quero como resposta. Claro, ainda preciso encontrar esse cara e vou derivar, né? A hora que eu derivo, quem é esse cara quando eu derivo em y? É justamente o n. É justamente essa parte aqui. Certo? Sim. Foi a ideia? Muito bem. Só que para essa nossa integral aqui, eu posso dizer que o df dy, né, vindo desse cara, vai ser igual, morre o primeiro, sobra x no outro, e a derivada total, né? Porque essa função agora depende só de y mesmo, em y. Sacou? Sim. Mas também a gente sabe que o dy, como ele é o próprio n, né? Quem é o nosso n? Só lembrando, é y O menos N x. y menos x. Sacou? Sim. Peraí, só deixa eu verificar uma coisa aqui. Acho que eu comi um sinal no caminho. Tinha um... peraí. Aqui tinha um sinal de menos. Né? Aqui, ó. Esqueci desse sinal. Tá vendo aqui, ó? Sim. Era pra ter o sinal? Isso. Uhum. Então, tudo bem. Não tem nada de muito errado. Só trocar o sinal aqui. Agora, significa que a nossa conta aqui é menos esse cara. Agora sim dá pra fazer a comparação, né? Perceba. Quando eu olho pro n, tem o menos x. Quando eu olho para a função da integral que eu fiz todo o processo anteriormente, derivo ela, eu peguei esse cara e derivei, certo? Sim. Também apareceu o menos x. De fato, a gente tá falando da mesma coisa, tinha que aparecer caras iguais. Uhum. Por consequência, o outro cara é a derivada da constante, sacou? Tudo por comparação. Beleza? Beleza. Legal, né? Eu vou ter que fazer do lado algo que eu não acho didático, mas não tem mais espaço na folha, só para completar na mesma folha. Portanto, eu posso afirmar que o df, né, que a derivada da função em y é igual a y. Sendo assim, a própria constante é y ao quadrado, mais c, né? Só passa esse cara para lá integrando, né? Coisa que eu já te expliquei aqui. Beleza? Portanto, a nossa resposta final é isso aqui. Vamos colocar assim logo. Só que em vez desse cara aqui, a gente coloca y ao quadrado mais c. Agora sim. Beleza? Então, o caminho ele é um pouco tortuoso, mas ele é bem lógico, né? Vamos olhar aqui. Sim. Tu tens uma função... Só deixa eu pedir aqui pro já sair do forno uma questão para você fazer. Nós olhamos para a nossa equação diferencial, Sim. chamamos de m dx n dy, para ser exata, para não precisar de manipulações com fator integrante, que a gente vai ver no futuro. A derivada do que, vamos dizer assim, da incógnita que um acompanha, a derivada da incógnita que o outro acompanha tem que ser igual à mesma coisa na outra função, né? O n acompanha o dy, a derivada em x dele tem que ser igual a do m que acompanha o dx, só que em y. Beleza? Sim. Beleza, passei todo mundo pro lado esquerdo, percebo quem é o m, isso tudo é o m, percebo quem é o n, isso tudo é o n, incluindo o sinal, né? Ficou desse jeito, menos 1, aqui também ficou menos 1, exata. Então, exata.
Se é exata, não precisa de fator integrante. Não precisa de fator integrante, tem uma continha a mais. Não é muito difícil também, não. Daí a gente reescreve aqui pegando a ideia de que se nós integrarmos em x, eu vou ter o m como resposta. Se nós integrarmos em y, eu vou ter o n como resposta. Então eu integro em x, podia ter integrado em y, mas quis integrar em x. Ficou desse jeito. Agora tenho que integrar o m, né? Daí, integrando, ficou desse jeito. Beleza, essa é a nossa função, mas ainda falta encontrar esse cara aqui que depende de y. Então eu lembro que eu tenho uma parte que depende de y. Oi, Só uma dúvida. Você pegou então o M, integrei. integrou f de x é igual a integral de m. E a constante, ela depende de y. Isso, porque até agora a gente só trabalhou com x, né? Beleza. Então, Aí, se para tivesse feito o descobrir contrário, essa. dependeria de x, por exemplo. Sim, aí para descobrir o valor dessa constante. Eu vou ter que fazer comparação. Eu já tenho quase a minha resposta aqui, só falta a constante. Sim. Então, se eu pegar essa função e derivar em y, eu vou ter alguma coisa associada com essa parte aqui, não é mesmo? Uhum. Eu vou ter justamente o n. Se eu pegar a minha função e derivar em y, eu vou ter justamente o n como resposta. Então, quem é o n? O n é isso. Se eu derivar essa função que eu consegui, que é nada mais que a integral da função n. Se eu derivar isso aí em relação a i, eu pego m, integro em relação a x. Isso, E pego o agora eu pego a resultado resposta, e derivo em y. em relação a y. Essa derivada que você está fazendo em relação a y tem que ser igual a n. Derivada desse f aí tem que ser igual a n. Isso. Aí eu olho o n, esse é o n, e eu olho a derivada. Essa é a derivada. Daí eu posso fazer. Essa é a derivada de f em relação a y. Aí o primeiro ele vai embora porque não tem y, é só constante. O segundo fica o x, porque a constante multiplica y. E a derivada da constante. Não. Daí. Agora eu posso comparar que o menos x é igual a menos x, não tem nada para fazer com isso, e o resto é igual ao resto, ou seja, o y tem que ser igual à derivada da constante. Daí eu pego esse resultado aí e integro. Separo, encontrar a constante. Integro. Integro. É só então seria menos x. Não. Olha só, né? Eu até errei aqui, porque é o mesmo erro que tu cometeu na aula hoje, porque a integral do y é y ao quadrado sobre 2, né? Agora daí, sim. Peguei isso aí, integrei. A integral é igual a y. A derivada é igual a y, então eu integro, vai ficar y ao quadrado sobre 2, o valor da constante. E a hora que eu substituo, né, essa parte que era constante ficou. E esse menos x aí? Que menos x, velho? Menos x. Eu falei, esse menos x não entra na conta, porque ele já é igual ao próprio menos x que aparece no n, né? O menos x que aparece na derivada da f é igual ao menos x que aparece na n, então a gente ignora ele. A gente só está interessado na constante. A constante tem que ser igual a outra coisa, que é o y. Eu derivei ele em relação a y, por isso que ele sumiu, mas ele... Eu derivei esse negócio aqui em relação a y. Sobrou menos x, né? Porque a hora que eu derivo esse y, some, certo? Sim, sobrou o menos x. x, que tá aqui. E sobrou também a derivada desse cara, que tá aqui.
certo? Sim. Agora eu olho pro N, tá aqui o N. Tem menos X no N também. Maravilha, menos X tem aqui, menos X tem aqui. Perfeito, ignoro eles. Certo. Me preocupo só com os Y. Só com aquilo que não tem igual. Para eu poder dizer que é igual à derivada da constante, que é o que eu estou procurando. Então, com base nisso, a gente chegou à constatação de que a derivada daquela constante é igual a y. Isso, daí é só fazer a integração por separação. E eu integro, aí eu tenho esse y ao quadrado, seria sobre 2, eu imagino, mais c. Por que apagou? Tinha escrito sumiu, que loucura. Ah, Bom, agora sim. eu entendi mais ou menos, mas vou ter que praticar. Sim, a ordem é bem lógica. O importante é você entender que a ordem é bem lógica. Certo. Agora, vamos lá, vou pedir uma para você. Deixa eu pôr aqui. Vou mandar para ti. Ó, extremamente parecida, ó. Tenta seguir o passo a passo que eu fiz, tá? E essa questão é muito fácil de se enganar. Então, cuidado para não se enganar. Eu já identifiquei M e N. Agora, eu vou pegar. Tá, primeiro eu vou verificar se é uma exata. Eu derivo M em relação a Y. E derivo N em relação a X. Uma equação exata. Uma ideal exata. Maravilha, já provou Agora, que é exato, gostei. agora eu vou pegar M e integrar em relação a Y. Ou, não, pego M e integro em relação a X. Se é meu cara que você chamou que multiplica o dx, sim. Esse cara aqui é o m, esse cara tem que ser integrado em x. Tá, eu vou pegar o M e eu vou decidir integrar em relação a X. Igual a x ao quadrado mais constante. A constante eu sei que depende de y.
Então, a constante depende de y. Daí eu pego isso aqui e derivo eu integrei em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y. Vai lá, força, você tá entendendo. Integro em relação a y. Isso seria igual a y x quadrado. Mas a constante em relação, integrar constante em relação a y não vai dar y constante, né? Vai ser outra coisa. Deixa eu mostrar onde eu parei. Não mostra, não. Olha o que eu fiz e faz igual. Você me mandou aqui, mas é que eu não tô vendo o que você fez. O que exatamente? Na outra questão, eu não sei exatamente, eu não tô conseguindo ver, eu não vejo o que você fez. Mas eu te mandei no zap, né? Tá aqui, tá no finalzinho. Isso. Abre lá o arquivo. A exata, a derivada. Tá. Derivada da função é igual a m dx. É igual a m dx mais m dy. Enfim, que é igual a m que é igual são mais 2x. X. F y igual a m igual a x menos 2x. Aí Cara, eu vou pegar um cafezinho, só um instantinho. tá bom. F de x em y igual a integral de dx. F menos. Ah, y
E igual x menos 2y. Menos E aí, como é que vai a continha, cara? eu acho que vai dar certo. Maravilha, maravilha. Eu integro isso aqui. Qual a quadrado mais constante então f de x y igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais a constante. É o que eu achei. Vou ver se eu tenho. Vejamos. Então tá bom. Daí você provou que é exata. Daí você integrou a primeira. Peraí, né? O y tem que ser considerado. Da mesma forma que eu considerei na minha conta. Não é derivada. A constante não some numa integral. Se fosse o número, sei lá, 5 mais 2x, você não desapareceria com 5, né? Ela some na derivada, não some na integral, devia ser yx. Então ficaria yx igual na minha conta, né? Isso. Então já tá errado a partir daí. Pois é. Então todo o resto já vai estar errado, né? Uhum. Então vamos lá. Ficaria yx aqui, né? Então ficaria yx mais x ao quadrado. Essa seria o valor da função que você não escreveu também, né? Era para ser Confundi integral com derivada. f de xy. Era para ser yx mais x ao quadrado mais a constante que depende de y, certo? Sim. Isso. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Tem que encontrar esse cara. Uhum. Como é que a gente faz isso? Entendendo que ele vai ter a ver com que a gente ainda não trabalhou, que é o n. Como é que faz isso? Entendendo que o df de y é igual ao n. Só lembrando, o n é x menos 2y. Beleza. Agora, como é que eu vou usar isso ao meu favor, então, para encontrar o que eu preciso, que está aqui? Vou derivar. Uhum. Porque esse é o f.
Então eu faço df dy para poder comparar. Né? Agora eu vou derivar esse cara. Del f, del y, igual. Derivada aqui, x. Derivada aqui, 0. Derivada aqui, dφ dy. Certo? Certo. Agora eu comparo. Igual. Se esses caras são iguais, os outros caras também têm que ser iguais. Estamos falando da mesma função, não é mesmo? Uhum. Como eu estou interessado só na constante, eu penso ali só na constante. Vai ficar dφ dy igual a menos 2y, φ igual a menos y ao quadrado, mais c. Pronto, aí acabou a conta. Agora eu pego esse cara aqui, que é praticamente a resposta final, e só substituo a última coisa que eu achei, que é isso aqui, beleza? Certo. Tá um pouco diferente da sua resposta, não é mesmo? Eu engoli o x, né? E É. virar yx mais x ao quadrado menos y ao quadrado mais constante. Isso. Então, faltou aí uma parte importante, você pode tentar fazer depois. Agora eu Tá bom. quero fazer uma técnica importante, que é a técnica do fator integrante, cara. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um exemplinho de fator integrante. Só um instantinho. Rapaz, hoje as inteligências artificiais estão devagar. Eu pus o Claude para fazer uma missão, ele escreveu uma linha e acabou 100% dos tokens. Sabe, Eu eu juro também pra tô com. ti. Eu também tô tentando gerenciar os meus tokens, porque eu não faço. Eu faço qualquer coisinha e acaba. Eu acho que eles estão gastando mais tokens ultimamente. Você usa o Claude? Eu comecei a usar o Cloud essa semana, é, e eu tô nesse problema também de gestão de tokens, né? Aham. O Claude é É, brabo para gastar token. Eu tava pois pagando o é. de 500 e o de 500 terminava rápido. Agora que eu voltei a pagar o de 100, daí que acaba mesmo, né? Na verdade, nem começa. É um absurdo. Eu O tô. negócio é o seguinte. Às vezes, você vai ter esse padrão aqui, veja só. Uma equação diferencial que não é muito simples, né? Por quê? Porque ela apresenta o termo de derivada, mas apresenta também uma função, ou melhor, o próprio y, que é o que a gente está buscando na realidade, né? Multiplicado por alguma coisa. Depende de x, e do outro lado pode ter ou não alguma coisa que depende de x também. Esse tipo de equação, a gente só. É uma equação de primeira ordem ainda, mas a gente não consegue fazer por separação. E nem. Talvez até dê para resolver por exatas, mas eu não consigo confirmar que todos os casos deem. Agora, muito bem. O que eu ia falar para você aqui, velho? Agora tem que resolver o negócio aqui, que é o fator integrante, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Essa situação. O que acontece? A gente precisa encontrar quem é o fator integrante. O que é o fator integrante? O cara que multiplica dos dois lados da equação e transforma essa equação numa equação separável. Obviamente é isso. Eu estou procurando, como o próprio nome diz, um fator, um pedaço de conta integrante, que faz integrar. Uhum. Okay? Muito bem. Certo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou procurá-lo de acordo com a regra. A hora que eu olho para a regra, eu percebo que o P, no nosso caso, é o número 2. Concorda comigo? Sim. Sendo assim, o fator integrante vai ser e elevado à integral do 2 dx. Sim, integral expoente. Daí vai virar 2x.
Ou melhor, e elevado a 2x, né? Certo? Eu sempre integro em relação a x. Exato. Tá. Aqui não tem. Isso, sim. Nesse caso, sempre em relação a x. Muito bem. Então, beleza. A nossa integral era y mais 2y igual a e na x. Mas agora eu vou multiplicar ela por e na 2x dos dois lados. Daí vai ficar, basicamente, e na 2xy' mais 2y e na 2x igual a e na 3x, né? Do lado direito. Só que esse cara que aparece aqui, ele sempre sempre vai ser uma soma pela própria estrutura da conta que a gente está tentando resolver. Mas mais interessante que isso, ele sempre vai ser uma regra do produto, a regra do produto que eu te ensinei nas aulas passadas. Olha a regra do produto que ele vai ser. Ele vai ser a derivada, né? A regra do produto é uma derivada. De quem? Do teu fator integrante vezes y. Olha só que interessante. Se você reparar ali, né? Derivada da primeira, que é isso tudo aqui, né? Vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Né? Pensando nesse cara aqui. Igual a e na 3x. Pronto, isso aqui eu sei integrar. Por quê? Porque eu conheço uma regra que diz que se tu tem uma derivada dentro de uma integral, sobra o argumento. Anula. Né? É uma regra de... Uma vez que a derivada é o contrário da integral e vice-versa. Né? Sim. Então eu estou integrando dos dois lados. A integral aqui vai ser isso mais c. Pronto, acabou a conta. Agora, se eu quiser só passar o cara que sobrou ali pro outro lado, né? E acabou a conta. Beleza? Então, a estrutura é essa. Quando tu percebes que a tua equação diferencial é um cara que segue essa lógica, né? De modo geral, um cara que tu não consegue isolar, né? Fazer a separação. Você vai estar procurando qual é o cara que eu tenho que multiplicar dos dois lados para que eu consiga fazer a separação. É uma conta simples, é só a integral que está multiplicando o y. Deu isso. Agora, a hora que eu multiplico, eu não preciso nem pensar. Olha, veja, não precisa nem pensar. Eu mostrei aqui só para te mostrar mesmo, mas de modo geral é simplesmente o fator integrante vezes, na prática, o y, né? Sim. Ok? E daí pronto, acabou. Vai virar sempre isso, vai sempre, sempre. Aqui é sempre mesmo. Aqui tu pode garantir que é sempre. Beleza? Então tá bom. Então a ideia é a gente transformar o lado, dar um jeito de transformar o lado esquerdo numa regra do produto. Daí a gente consegue resolver. E esse jeito é sempre o mesmo jeito. E aí que é o legal, né? É sempre o fator integrante vezes y. Beleza? Isso. Certo. Aí facilita a vida, tu não precisa ficar pensando, o que eu tenho que fazer aqui? Não, decora, né? Já que tu vai ter uma prova disso, é importante decorar. Beleza? Sim. Show de bola. Então tá bom, cara. Acho que por hoje é isso. Foi bem legal a aula. Espero que te ajude na prova de segunda, tá?